Neste vídeo vamos falar sobre um tema muito importante, que é a depressão. Durante o vídeo você vai aprender, dentre outros assuntos, o que é a depressão, quais os sintomas, a depressão tem cura, o que pode causar a depressão e o que a depressão pode causar no corpo quando ela não é tratada adequadamente e quais os tratamentos disponíveis para a depressão. Você percebe que sua tia, agora com 40 anos de idade, passou a apresentar desinteresse pelas atividades diárias. Ela fica triste o tempo todo e também está com baixa autoestima. O quadro surgiu há cerca de 12 meses após a perda do seu esposo. Mais ainda, ela vem queixando que não consegue dormir, carregando um sentimento de culpa pela perda do esposo, embora esta não seja a realidade. A impressão é de que tudo perdeu o brilho para ela. Ela também fala muito em morte e já chegou mesmo a pensar em tirar a própria vida. Preocupado com a saúde da sua tia, você a leva a um médico especialista e, após uma minuciosa avaliação e realização de exames, você é informado que ela está com depressão. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, neurocirurgião, especialista em neuromodulação e epilepsia. Se você sofre com esta doença ou se tem alguém em sua família com este quadro ou mesmo se conhece alguém que tenha, assista este vídeo até o final e aprenda mais sobre a depressão. O que é a depressão? A depressão é um transtorno mental que afeta quase 10% da população mundial e se caracteriza por sentimentos constantes de tristeza profunda, apatia, perda de interesse em atividades antes prazerosas por um período considerável de tempo, no mínimo 2 semanas. É uma doença séria que precisa de tratamento, pois afeta consideravelmente a vida social e profissional do indivíduo, prejudicando suas relações e capacidade para o desenvolvimento de tarefas simples. Além disso, a depressão pode ajudar a desencadear ou potencializar outros problemas de saúde de ordem física, agravando ainda mais o quadro geral. Os problemas de sono estão diretamente ligados à depressão, seja pelo seu excesso ou a falta dele, e essa atividade é essencial para a manutenção das atividades diárias do organismo. Quais os sintomas de depressão? Os sintomas podem ser bem variados e podem se apresentar da seguinte forma: apatia, perda do interesse por atividades que antes davam prazer, problemas de concentração e memória, sensação de falta de energia, baixa autoestima, sentimento de culpa, perda da libido, que é o interesse pelo relacionamento sexual, irritabilidade e ansiedade, pensamentos de morte ou suicídio, alterações no sono, que pode ir desde a insônia até a sonolência excessiva, alterações para mais ou para menos no apetite. De modo geral, a depressão é caracterizada quando 2 ou mais desses sintomas persistem por mais de 2 semanas, acendendo um alerta para a busca imediata de ajuda, no caso de um médico especialista. Existem diferenças entre a depressão e a tristeza. Muitas pessoas utilizam o termo depressão ou estar depressivo ou deprimido a estados emocionais passageiros de tristeza. No entanto, essa expressão é inadequada, tendo em vista a seriedade do transtorno depressivo e tudo o que ele representa. Ao contrário da depressão, a tristeza é um sentimento natural e através do qual sentimos as perdas ou sofrimentos e ressignificamos determinadas memórias a fim de superar algum episódio específico. Ou seja, no caso da tristeza, existe uma causa, como uma perda importante para a gente, como alguém que amamos ou até mesmo o emprego. Sobre isso, há um processo de luto, que é natural, em que misturam-se boas lembranças a tristezas em ondas de sentimentos que vão e vêm e que passam após algum tempo. Além disso, a tristeza parece ser o sentimento mais duradouro, pois quando algo nos deixa feliz, rapidamente voltamos ao estado natural, mas quando ficamos tristes, levamos mais tempo para superar.
E é justamente por isso que devemos entender que a tristeza é um sentimento passageiro, ou seja, sua duração deve ser de dias e não de semanas. Caso contrário, acende-se um sinal de alerta onde a apatia, desesperança, indiferença e desgostos podem surgir e permanecer de modo a que surja uma depressão. O que pode causar depressão? Apesar de depressão e tristeza serem diferentes, como destacamos anteriormente, a depressão também pode ser ocasionada por uma tristeza não superada. Daí a importância de olhar para si mesmo com atenção e procurar ajuda quando algo parece sair do controle. Existem predisposição genética, alterações nos processos químicos cerebrais e fatores socioambientais que podem contribuir para o desenvolvimento da doença. Inclusive, até a insônia mesmo pode gerar um quadro de depressão. Em algumas pessoas, os fatores genéticos aumentam o risco em 70% para o desenvolvimento da depressão. Se você possui um pai ou mãe que tiveram depressão, por exemplo, sua chance de desenvolver o transtorno dobra. De modo geral, toda situação de estresse emocional prolongado ou de grande intensidade, chamados eventos estressores, como a insatisfação com o trabalho, rompimento de um longo casamento, morte de alguém muito importante em sua vida, traumas físicos ou psicológicos, problemas com peso e até o uso muito desenfreado das redes sociais podem ser cruciais para que uma depressão se instale. O estilo de vida também pode ser um adicional ao risco. Dietas ricas em açúcar e sedentarismo fazem parte deste grupo, bem como o consumo de substâncias tóxicas ao organismo, como álcool, drogas e até mesmo alguns medicamentos. É importante lembrar que não existe apenas um fator determinante para a depressão. Muito pelo contrário, a depressão é causada pelo somatório de vários fatores, sendo que um pode contribuir com o outro de forma que minimize a capacidade do nosso cérebro de reagir a determinados eventos, fazendo com que surjam os sintomas prolongados e, consequentemente, a depressão. Como é feito o diagnóstico da depressão? O médico especialista conversará em uma consulta abertamente com a pessoa sobre a sua vida e os acontecimentos. Com base nos relatos, o médico então pode sugerir a realização de determinados exames, na maioria das vezes para descartar doenças secundárias como tumores, falta de hormônio e várias outras que podem causar sintomas depressivos. Da mesma forma, ele indicará o melhor tratamento para cada pessoa. O médico considera então o grau de depressão para escolher o melhor tratamento, já que a depressão pode se manifestar de modo leve, moderado ou grave. E como é feito o tratamento da depressão? O tratamento vai depender da intensidade que a pessoa está enfrentando naquele momento, mas de modo geral, o tratamento conta com dois grandes aliados: os antidepressivos e a psicoterapia. O melhor tratamento para cada pessoa vai ser determinado pelo médico, além da intensidade, com o fator tempo, ou seja, em quanto tempo de terapia ou de tratamento com medicamento o paciente conseguirá uma melhora significativa em seu quadro. O uso de antidepressivos, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é com o objetivo de manter a pessoa dependente dos remédios. Muito pelo contrário, esses medicamentos são auxiliadores em uma recuperação mais acelerada, de modo que após um determinado período de tempo, a pessoa consiga, por si só, levar a sua vida sem necessitar mais de medicamentos. Nesse processo, a psicoterapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, pode ajudar a pessoa, através de métodos de pensamento e atitude práticos em seu dia a dia, a superar aos poucos o quadro depressivo. Da mesma forma que o remédio, a psicoterapia não é eterna e o objetivo é a superação do quadro depressivo. Em algumas pessoas, apenas a terapia cognitivo-comportamental pode ser indicada. Em outros, existe a união do uso de antidepressivos juntamente com a psicoterapia, a fim de acelerar o processo e promover melhor qualidade de vida. A mudança no estilo de vida também pode ser
prerrogativa no tratamento da depressão, tendo em vista que esse é um fator causador do transtorno. Portanto, para tratar a depressão da melhor forma, é preciso seguir as recomendações médicas, pois tanto o médico quanto o terapeuta são os profissionais capacitados para o tratamento da depressão. O teste farmacogenético também pode ser indicado, pois ele utiliza o material genético do paciente para determinar qual o melhor medicamento para tratar o transtorno, aumentando a assertividade do tratamento em até 50% em algumas pessoas. O que a depressão pode causar no corpo quando não é tratada adequadamente? Como descrito nos sintomas, a depressão afeta drasticamente o humor de quem a desenvolve. No entanto, algumas complicações físicas podem surgir. Em momentos de pandemia, por exemplo, todos nos preocupamos com o sistema imunológico e uma depressão negligenciada pode justamente prejudicar a capacidade do nosso organismo de lutar contra bactérias e vírus, por exemplo. Alguns estudos, inclusive, associam que o sentimento de solidão prejudica a saúde de forma semelhante a fumar 15 cigarros por dia. O sono também acaba sendo bastante afetado, o que pode, por consequência, contribuir para um efeito cascata nocivo à saúde como um todo. Quais atitudes ajudam a combater a depressão? O principal fator de combate à depressão é o autocuidado, ou seja, olhar para si com olhos carinhosos e de atenção, percebendo as suas necessidades e não negligenciando a sua saúde física e mental, pois ambas estão intrinsecamente ligadas. Cuidado com a alimentação. Uma alimentação rica em carboidratos e açúcares pode propiciar o quadro para que uma depressão se instale. Portanto, dê preferência a alimentos saudáveis, frescos e evite comidas industrializadas. Mantenha uma dieta equilibrada, o que não significa necessariamente que você não possa comer um doce, uma pizza, um bolo. Muito pelo contrário, esses alimentos dão sim prazer e podemos comê-los, mas eles não devem fazer parte da sua rotina alimentar, ou seja, são exceção à regra. Inclusive, o hábito de cozinhar pode ajudar a enfrentar uma depressão. Busque receitas novas, busque novas comidas, novas formas de se alimentar para que você possa ter um aporte nutricional adequado e ingerir alimentos de boa qualidade que vão te dar um pequeno prazer momentâneo e um prazer também mais duradouro. Um corpo saudável deixa a pessoa mais feliz por mais tempo do que 15 minutos de satisfação gerados por um doce, por exemplo. Fazer atividades físicas. Sabemos já que o sedentarismo é um fator de risco para a depressão, por isso devemos nos manter sempre em movimento. O ideal são atividades ao ar livre, que permitem o contato com a natureza, pois elas ajudam a liberar serotonina, bem como a atividade física por si só, que contribuem para a liberação de endorfinas, ambas substâncias essenciais para que a depressão não se instale e também um dos maiores responsáveis pelo nosso bom humor e bem-estar. Por mais que no momento não esteja sendo possível realizar determinadas atividades, faça-as em casa, de modo a se manter em movimento. Plantas em casa também podem ajudar a deixar o ambiente com um toque de natureza. Socializar-se de forma saudável. Os nossos meios sociais são importantes para que a manutenção da nossa saúde mental se consolide. Mantenha contato com seus amigos sempre que possível. Enquanto não puder encontrá-los pessoalmente, por exemplo, faça videochamadas, converse e mesmo, se precisar, jogue conversa fora. Assim que der, saia e converse, brinque e se divirta e ria bastante, pois isso é muito importante para a sua recuperação. Dormir bem também é fundamental para a sua saúde física e mental. Manter bons hábitos em relação ao sono vão te ajudar a afastar a depressão. Faça do seu quarto um santuário do sono e use-o apenas para dormir e ter relações sexuais. O resto deve ser feito fora da... Se estiver com dificuldade para dormir, nada de ficar rolando. Levante, leia algo e não tenha contato com telas para deixar suas ondas cerebrais em uma frequência de repouso. Essas premissas fazem parte do que chamamos de higiene do sono, que pode ser aplicada por qualquer pessoa,
tanto para melhorar o tempo e a qualidade do sono, ambos que são fatores importantíssimos para o bem-estar. E não se esqueça de que a insônia pode levar à depressão, daí a importância desse cuidado. Canabidiol e depressão. Existem estudos, inclusive feitos no Brasil, mostrando que o canabidiol conseguiu melhorar em cerca de 60% os sintomas de ansiedade, da depressão e da síndrome do esgotamento profissional. Claro, são necessários ainda mais estudos sobre o canabidiol e depressão para que seu uso seja realmente estabelecido como tratamento. Entretanto, os resultados até o momento têm sido promissores. Cirurgia para o tratamento da depressão. A cirurgia para a implantação do estimulador de nervo vago, um dispositivo que emite ondas que são transmitidas até o tecido cerebral, tem se mostrado índices satisfatórios na maioria dos pacientes. Ela é realizada por um neurocirurgião e o acompanhamento posterior costuma ser realizado pelo médico especialista, sendo recomendada para pacientes com depressão que são refratários ao tratamento medicamentoso e à psicoterapia. De acordo com pesquisas recentes, cerca de 60% dos pacientes com este tipo de depressão apresentaram redução significativa em seus sintomas depressivos após a colocação do estimulador de nervo vago. Também foi constatado que esses mesmos pacientes passaram a ter cada vez menos ideações suicidas, além de que, quando submetidos ao tratamento com medicamento adjuvante e comparados aos que usavam apenas o medicamento, tiveram um índice menor de hospitalizações, mostrando o benefício da terapia com estimulação de nervo vago. Desse modo, o estimulador de nervo vago é uma terapia promissora no tratamento da depressão. E apesar de ainda haver muito o que ser pesquisado e aprendido, possui benefícios que superam riscos para os pacientes. Depressão tem cura? Sim, a depressão tem cura desde que tratada corretamente. Diante de todas as suas complexidades, a depressão necessita de tratamento por meio de acompanhamento médico. Casos de depressão leve respondem bem ao tratamento psicoterapêutico. No entanto, se o quadro for mais grave, há indicação do uso de antidepressivos. E para as pessoas com depressão refratária, existe a possibilidade do tratamento com canabidiol ou mesmo com o implante do estimulador de nervo vago. Para concluir, a depressão é uma doença frequente, muitas vezes negligenciada e que exige cuidados especiais, tanto por parte dos pacientes quanto dos profissionais cuidadores. O tratamento medicamentoso costuma ser eficaz na grande maioria dos pacientes, havendo possibilidade de cura quando o tratamento é feito precocemente e da forma correta. Novas terapias como o canabidiol e o estimulador de nervo vago têm se mostrado promissoras. Coloque em prática o que aprendeu neste vídeo. Se o conteúdo deste vídeo foi útil, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, repasse este vídeo para seus amigos e familiares e principalmente compartilhe comigo suas dúvidas e experiência em lidar com a depressão. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.